O ministro Renan Filho inaugurou uma nova profissão no Brasil. E essa profissão se chama falsificador de curso EAD. Brincadeiras à parte, a falsificação dos cursos em EAD no Brasil, ela acontece desde 2016. E isso porque a resolução que disciplina os cursos e as plataformas em EAD, elas não pedem um requisito mínimo de segurança, que é o reconhecimento facial com prova de vida. Sabe quando a gente entra num aplicativo de banco e hoje em dia a gente entra em qualquer aplicativo e pedem para você movimentar o rosto, olhar para o lado, olhar para o outro? Essa é a prova de vida. E apesar do secretário nacional dizer que nunca houve diálogo, antes de participar do Instituto Nacional Mulheres pelo Trânsito, eu participei da Abrauto, que é uma associação brasileira de autoescolas. Em 2023, nós sentamos na mesa do Adroaldo e apresentamos um farto documento desenvolvido pela Olga, que eu tenho profunda admiração, e nesse documento a gente discorreu sobre o que deveria acontecer para a gente tornar o processo mais democrático e mais barato. Barato, sim, porque tem requisitos que a gente coloca ali, como divisão de estrutura, formas de viabilizar simplesmente a viabilidade dos CFCs existirem hoje, né, de uma forma digna, como empresas que geram renda e que pagam impostos. E naquela minuta, nós falamos para o secretário que era necessário a prova de vida nos cursos em EAD, porque hoje um caminhoneiro no Brasil ele tem a maior facilidade do mundo para simplesmente pagar alguém para fazer o curso para ele, porque não existe prova de vida no reconhecimento facial. Hoje as plataformas pagam 100 vezes mais que o valor de mercado um reconhecimento facial para o cérebro. Mas esse reconhecimento facial ele não é efetivo. Se vocês forem ver o banco de imagens que o cérebro tem dos reconhecimentos em EAD, vocês vão perceber dedinhos assim por trás da foto, que é alguém segurando a foto da foto. Vocês vão perceber imagens bem com uma iluminação problemática, enfim. Por quê? Porque não se exige esse reconhecimento facial. E eu já tive a oportunidade, até na gestão anterior, tinha um moço que era meio japinha, que eu não vou lembrar o nome dele, ele trabalhava na Senatran, e nós falamos numa reunião, eu estava de forma online, porque ir para Brasília custa 2 CNHs. Agora a gente vai começar a comparar o preço da CNH com outros serviços no Brasil. Acho que fica mais intuitivo, assim, né? Então, como custava 2 CNHs, a gente fez essa reunião online. E nessa reunião online, eu disse para ele, as empresas, eu trabalho em uma empresa junto com outros vários proprietários de CFCs que têm a plataforma EAD, que se chama a UniCFC, né? É uma união de vários proprietários de CFC que nós desenvolvemos tecnologia para ter, pelo menos, qualidade no EAD. E eu disse para ele, fulaninho, precisamos da prova, do reconhecimento facial. A gente precisa do reconhecimento facial, tá uma vergonha, o caminhoneiro não faz mais o curso. Ele paga para alguém fazer, porque ele não faz o curso. E sabe o que ele me disse? Isso é uma preocupação das instituições credenciadas. Aí eu falei para ele: isso é um absurdo. Porque se eu colocar na minha plataforma a única empresa que usa prova de vida, eu simplesmente não existo no mercado. Porque, como diz o Renan, né, ele quer que os CFCs tenham facilidades. Facilidades. O caminhoneiro também quer facilidade. E hoje, no atual governo, a gente continua tendo facilidades nos cursos em EAD. Mas me diz uma coisa: a gente paga curso para ter educação ou é para realmente educar? Se a gente realmente quer educar, eu preciso colocar a prova de vida, né, como um requisito tecnológico obrigatório das plataformas em EAD. Mas isso não acontece. Eu fico pensando, será que é por isso que os caminhoneiros não se rebelam contra o exame toxicológico? Porque
Eles não precisam mais fazer o curso obrigatoriamente, né? Já é um baita peso que sai. A educação no Brasil, a gente sabe que não é tão, né, tão atrativa assim. Mas eu fico pensando no exame toxicológico que esses pobres desses caminhoneiros precisam fazer. O Estado não fiscaliza na rua, não dá nem equipamento para a Polícia Rodoviária Federal, que é o drogômetro, que já existe, ó, há milênios para verificar as drogas, e aí eles fazem, os caminhoneiros, primeiro era de 5 em 5 anos fazer o exame toxicológico para poder renovar a habilitação. Não interessa se ele fez o curso de formação, tá? O que interessa é que o exame toxicológico está em dia. Gente, isso é de um contrassenso, sabe? E agora tem uma discussão no calor da noite, está tendo outras discussões de novas categorias sempre na atividade profissional. Por quê? Porque as empresas de exames toxicológicos, elas precisam garantir que a cada 2 anos e meio, estava ruim o mercado, a cada 5, obrigar um caminhoneiro a fazer exame toxicológico. Então, eles colocaram assim, a cada 2,5. Aí eles tentaram botar a informação na CNH digital, né, para o caminhoneiro fazer porcaria do exame toxicológico. E aí eles viram que alguns estados não estavam punindo o caminhoneiro sem exame toxicológico, por mais que a Senatran estivesse dizendo, controla essa porcaria do exame, controla o exame, não faz, tudo bem não ter curso, mas o exame ele tem que ter. E aí, como não surtiu efeito, está se criando uma nova categoria aí está tentando se criar uma nova categoria para que a gente consiga controlar que o caminhoneiro ele pode não ter formação, tá tudo bem ele não ter formação, mas que ele faça o exame toxicológico é muito importante. O exame toxicológico, gente, ele é tão horrível que eu, por exemplo, eu tinha categoria D, e para não ter que rapar o meu cabelo aqui embaixo, eu rebaixei a minha categoria. Nunca consumi droga na vida, mas eu não queria ser escalpelada, porque eu tinha feito a categoria D para poder ministrar cursos, né? Era pré-requisito para poder dar curso. Eu estou nessa área de trânsito, gente. Meu pai era médico do tráfico, a minha irmã mais velha é médica do tráfico, a minha mãe é psicóloga do tráfico, a minha irmã do meio é psicóloga do tráfico. Eu sou a única ovelha negra que eu fui para o direito. Mas eu estou há anos nisso, eu cresci dentro desse ambiente. Então, eu não queria ser escalpelada, pensei, eu tenho outras oportunidades hoje na vida, tudo bem eu não ter categoria D na minha habilitação. Mas eu fico pensando, como é que os caminhoneiros se sujeitam a isso? Mas voltando, é um problema no mercado a questão, né, do EAD sem prova de vida, dos falsificadores. Então, se criou uma profissão no Brasil, talvez o ministro regulamente, né, essa profissão, que são os falsificadores de cursos. E vai ficar muito mais fácil, porque na plataforma do governo, se vocês derem o login e senha do Gov, tá tudo certo. E login e senha do Gov a gente está sempre dando para contador, né? Quando a gente perde a paciência de ficar dando códigozinho para o contador entrar e fazer as nossas declarações, a gente vai lá e dá a senha do Gov logo. Então, vai ficar muito mais fácil, gente. A gente não vai precisar mais fornecer fotinho para fraudarem o reconhecimento facial do certo, que é 100 vezes mais do que a média de mercado de um reconhecimento facial. E eu digo isso porque a nossa empresa, né, a UniCFC, desenvolveu também o reconhecimento facial, então eu sei que não custa nada, a não ser que tu venda pelo certo, né? Mas o que eu defendo no EAD? Eu não acho o EAD inválido, tá? Eu acho que ele precisa sim ter um controle. E eu não estou dizendo que caminhoneiro não quer estudar. O que eu estou querendo dizer é que, da forma como eles estão fazendo, sem uma vinculação a empresas, a instituições, a sede, simplesmente vende o curso EAD, isso não atende a população. E, por exemplo, tem estados como Minas Gerais que o CFC ele é impedido de auxiliar um condutor a contratar um curso. Ele é impedido. Sabe quando a gente contrata despachante? Eu não quero ver os negócios do carro, eu quero contratar um despachante para resolver os problemas do meu carro, eu não quero ir até o Detran e verificar isso.
O CFC ele é impedido, ele é descredenciado no Brasil se ele ousar intermediar a venda de educação para alguém que precisa ser educado. Ele é descredenciado em Minas Gerais, ele responde processo administrativo disciplinar, que é algo que a gente vai retomar um pouquinho quando a gente falar das coletas biométricas. Vocês pediram, vai ficar para o próximo vídeo. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o EAD não é um problema. O problema do EAD é a forma como ele foi projetado. Para que só pouquíssimas empresas atendam todo o Brasil, mesmo nós tendo 15 mil postos com atendimento, com diretores de ensino, com capacidade tecnológica para simplesmente um condutor poder sentar, assistir seu curso em EAD e ele olhar para o lado, ter um instrutor e falar: eu preciso de ajuda nisso aqui, eu não entendi. O caminhoneiro hoje no Brasil, se ele não tiver conhecimento digital, ele não consegue fazer curso. Ele é praticamente entregue para profissionais que vendem facilidades, tá? Que é o que o ministro quer que a gente venda no CFC, facilidades. Eu não sei se ele quer que a gente entregue a CNH, mas a gente vai falar sobre os exames também, a forma como ele quer que os DETRANs apliquem exames. Isso é o outro top. Mas enfim, gente, o que eu queria falar para vocês é que o EAD não é um problema, tá? O EAD não é um problema, mas nem as universidades aceitam EAD sem ter uma parte prática, sem ter a sede, sem ter a prova presencial, sem ter um tutor, né? Sem ter um suporte físico. Então, assim, por que quando a gente está falando os caminhoneiros, eles se envolvem em muitos acidentes, e acidentes letais, né? Então, porque isso é importante. A gente tem uma construção aqui, não se chegou nesses cursos especializados por nada. São 30 anos de construções sendo feitas, numa época em que se defendia os 3 Es da direção defensiva, né? Educação, esforço legal e engenharia. Aquela época que se desenhou a educação de trânsito no Brasil. Então, assim, existe uma caminhada e graças a Deus, desde os meus 9 anos eu venho acompanhando essa caminhada. Então, o problema não é em si o EAD, o problema é esse EAD sem o vínculo com os educadores físicos, né? Os educadores que estão lá, que tem uma sede, que tem uma estrutura, que tem uma responsabilidade. As escolas de trânsito, elas precisam estar nesse processo. Não simplesmente empresas de tecnologia que não são instituições de ensino. Esse é um problema, né? Porque aí eles vendem, sim, a facilidade, mas a facilidade que traz mais óbitos, a facilidade que traz um custo que é um problema de saúde pública hoje no Brasil. E para terminar, eu queria dar um recado que eu não estou tendo resposta do Kim Kataguiri, que é um político brasileiro que eu tenho profunda admiração e que ele tem tentado lutar contra máfias. E eu queria, e no Brasil a gente tem muita desinformação, né? Eu acho que essa consulta pública é uma desinformação, é uma cortina de fumaça, tentando mostrar os reais interesses. E o que eu quero dizer para ele, que ele não me escuta mais, porque a gente não construiu um projeto juntos, é dizer que o Instituto Nacional Mulheres pelo Trânsito tem um projeto de liberdade econômica, que vai ser muito legal. E, Kim, não é pelos 20 centavos, mas a gente quer construir contigo. Se tu puder nos dar mais uma oportunidade, a gente tem muita coisa bacana para trabalhar. Um beijinho e até o top 7.